pessoal do Facebook, a paz para o pessoal do Instagram, a paz para o pessoal do Meet, a Silvana, a Maria, a Janaína, a Ângela, a Jéssica, a Roberta, amém, a paz para o pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém, a paz do Senhor Jesus a todos. A gente vai falar hoje sobre Amós 7, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o prumo de Deus. Existe um prumo. Deus mede as coisas. Ele usa um prumo para nos medir. Ele usa um prumo para nos medir, para aplicar a justiça dele. E é sobre isso que falou Amós 7. Que Deus usa um prumo para nos dar a justiça correspondente com o prumo dele, né? E a gente vai falar sobre isso hoje, que a paciência de Deus uma hora se esgota sim, né? Às vezes a gente fica achando que a paciência de Deus é para sempre, né? Eu, pelo menos, quando era pequena, eu sempre ouvia isso, né? Eu cresci, né? Minha mãe católica, e eu sempre cresci com essa coisa. Às vezes a gente ia pra missa, né? Aquelas coisas. Eu sempre cresci com aquela coisa, aquele Deus bonzinho que tudo perdoa, que sempre tá ali, né? Que sempre tem paciência com a gente, que é só amor. Mas a Bíblia diz que a paciência de Deus não é eterna. A paciência de Deus uma hora acaba. É estranho, né? A gente ouvir isso, né? A Bíblia diz que uma hora ele desiste da pessoa. Que triste, né? É difícil alguém ouvir alguém falar isso, né? Deus pode desistir de você, cuidado, né? Aí você pensa, pô, como assim Deus vai desistir da pessoa, né? Deus, ele não luta pela pessoa até o fim, né? Ele não vai ali até as últimas por aquela pessoa, né? Não, a Bíblia diz que em determinado momento ele pode sim desistir de nós. Chega num determinado momento que ele nos entrega a nós mesmos, nos deixa no nosso próprio caminho, nos entrega a nossa própria vontade e permite que o nosso coração seja endurecido. Ou seja, ele desistiu de nós. Uau! E é isso que a Bíblia diz. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Eu já falei sobre isso em algumas aulas, né? Às vezes a gente fica pensando, eu sei o que é necessário para ser salvo, eu sei o que eu preciso para ser salvo. É o arrependimento, é o renascimento em Cristo, é receber o Espírito Santo. Então eu preciso disso para ser salvo. Então eu vou pecar bastante, depois eu me arrependo e eu sou salva. E eis a questão. E se o nosso coração se endurece? E se Deus permite que nós sejamos entregues ao nosso próprio coração endurecido? A gente não vai mais se arrepender. A gente vai saber que aquilo é errado. A gente vai saber que com aquilo a gente não é salvo. Só que a gente não vai conseguir mais o verdadeiro arrependimento, porque o nosso coração se endureceu, né? E é sobre isso que a gente vai falar agora em Amós 7, tá? Então, amém. A música que a gente ouviu é Compromisso, de Regis Danese, tá bom? Então, eu vou orar agora, amém, e a gente começa a falar sobre Amós 7. É curtinho esse capítulo, é um capítulo simples, tá bom? Então, é rapidinho a aula de hoje, amém. A paz, Adriano, amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará por cada um de nós. Nós te agradecemos, meu Deus, por essa palavra maravilhosa de esperança. Pelo Senhor não ter desistido de nós. Pelo Senhor ter nos amado tanto, a tal ponto de ter entregue o seu único filho por nós, Pai. Obrigada, Senhor, obrigada. Nós não somos merecedores, Senhor, mas a tua graça nos alcançou. E obrigada por isso, Senhor. Nós temos prazer na tua presença, nós temos prazer na tua palavra. E por isso, Senhor, nos ensina mais dela. Nos ensina da tua verdade, Senhor, porque nós queremos andar nos teus caminhos. Nós queremos, meu Deus, aprender mais de ti. Nós queremos te obedecer. Nós queremos ser agradáveis a ti. Então nos ensina, Pai. Nos ensina a obediência, nos ensina a sermos agradáveis a ti. Nos revela de uma forma clara, de uma forma simples e de uma forma inconfundível a tua verdade, a tua palavra, Senhor. Que ela venha pura, meu Deus, em nossos corações, em nossas mentes, e que ela venha entrar em cada um de nós com os efeitos que ela tem, nos convencendo dos pecados, nos levando ao verdadeiro arrependimento, nos levando à verdadeira transformação, Pai. Transformação de mente, transformação de coração e transformação de atitude, Senhor, amém. Meu Deus, que venhamos a ter em mente, Pai,
que nós já não andamos pelo nosso próprio nome, que nós já não respondemos pelo nosso nome, mas sim pelo nome de Cristo. Nós temos o dever aqui nessa terra de sermos Cristo, Pai. Então que venhamos a ter em mente isso, para não envergonharmos jamais o nome da família que nós recebemos, Senhor. Meu Deus, nos perdoa, Pai. Perdoai as nossas ofensas, perdoai os nossos pecados, porque nós somos falhos. Oh, meu Deus, nós somos falhos, nós pecamos, Senhor. Nós pecamos quando desejamos aquilo que não deveríamos ter desejado, quando olhamos com um olhar diferente para aquilo que não deveríamos ter olhado, quando pensamos algo que não deveríamos ter pensado, quando sentimos algo que não deveríamos ter sentido. Nós pecamos, Senhor, e por isso nós pedimos perdão, Pai. Nos ajuda nessa batalha contra nós mesmos, Pai. Nos ajuda nessa batalha em que a nossa carne chama pelo pecado. Oh, meu Deus, nos ajuda alimentando o nosso espírito, Pai, porque a única forma de vencer essa batalha é através do Espírito. E nós estamos aqui para isso, Senhor, para encher o nosso espírito e lutar contra essa carne e vencê-la e esmagá-la, Pai. Fazer aquilo que a Tua palavra diz. Entregar o sacrifício vivo, o maior que nós podemos te oferecer, que é a nossa carne ainda em vida. Nos oferecermos a Ti verdadeiramente. Amém, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos use para a Tua obra, para o Teu reino. Que a Tua vontade seja feita em nossas vidas e através de nós. Que o Seu nome seja exaltado, Pai, nessa terra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que a Sua palavra corra sem obstáculos. Que a Sua palavra ultrapasse barreiras, fronteiras. Chegue a todos os cantos, a todos os povos. Que todo aquele que ouvir, meu Deus, essa palavra, sinta o bom gosto que ela tem. E que essa pessoa venha, meu Deus, a mergulhar na Tua presença. Venha Te buscar cada vez mais. Que essa pessoa, meu Deus, venha deixar de lado toda a preguiça. E ela venha ter prazer em Te ouvir. Não importa o tempo. Não importa a quantidade que o Senhor tem para nos dizer. A quantidade de capítulos, de versículos. O tempo que o Senhor tem para falar conosco. Que venhamos a nos sentar com paciência e Te ouvir. Sem pressa, Senhor. Porque é um privilégio poder ouvir a Tua voz. Que venhamos a ter essa consciência, Senhor. Não há nada mais importante do que Te ouvir. Não há um conselho melhor, não há uma orientação melhor do que a Tua. Meu Deus, nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Que a Tua vontade seja feita aqui nessa terra, como já é feita nos céus. Que o Senhor dê ordem aos Seus anjos, dê ordem ao Teu exército, ao nosso favor. Que os Seus anjos, meu Deus, acampem ao nosso redor e nos protejam de toda seta do maligno, de todo ataque do maligno. Que nada nos alcance, nada de ruim, nada de mal. Somente as Tuas bênçãos. Que sobre nós sejam derramadas bênçãos sem medida, Senhor. Que o Senhor cumpra sobre cada um de nós as boas promessas que um dia o Senhor fez para todos aqueles que Te amam, para todos aqueles que Te servem, para todos aqueles que Te buscam. Na Tua palavra, Senhor, diz que em Cristo nós somos herdeiros das mesmas promessas um dia feitas a Abraão. Porque em Cristo nós também somos herdeiros de Abraão. Também somos descendentes de Abraão através de Cristo. E é por isso que nós reivindicamos, Pai, o cumprimento da Tua palavra sobre nossas vidas. Cumpra sobre cada um de nós aquilo que o Senhor disse, porque a Tua palavra não volta vazia. O Senhor não é homem para mentir. Oh Deus, o Senhor sempre cumpre aquilo que diz. É nisso que nós cremos. A nossa esperança está depositada em Ti, Pai, porque jamais se frustra aquele que em Ti espera. Oh Senhor, usa as nossas vidas, nos usa de forma poderosa, nos esvazia de nós mesmos para que sejamos cheios de Ti, para que venhamos a transbordar do Teu Santo Espírito, Senhor. Oh meu Deus, transforma o nosso coração, guia os nossos passos. Oh, meu Deus, pela Sua misericórdia, nos conduza nessa vida pelo Seu caminho, com as Suas mãos. Porque se o Senhor vier conosco, nós nada temeremos. E se o Senhor não vier, nós preferimos ficar contigo, seja lá onde for. Ainda que no deserto, como Moisés disse. Ainda que no deserto, nós preferimos estar contigo. A desfrutar de uma Canaã sem a Tua presença. Então, meu Deus, o que nos basta é a Tua glória.
Tudo que nos basta é a tua presença. Nós temos prazer em ti, nós te amamos. Glorificado seja o teu nome para todos sempre. Oh Deus, nós temos prazer em ti. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, para cada um de nós. Amém, amém, amém. Amém. A paz, Murilo. Boa noite, seja bem-vindo. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre Amós 7, tá, gente? Então, a gente lembra que estamos no momento da história do reinado de Jeroboão II, lá no Reino Norte, né? Descendente de Jeú. É o terceiro na linha da descendência de Jeú, é Jeroboão. E lá no Reino Sul, quem é que está? Descendente de Davi, chamado Uzias, tá? Uzias ou Azarias, né? É o mesmo nome, né? No livro de Crônicas fala um nome, no livro de Reis fala outro nome, mas é o mesmo rei, tá? Então, a gente lembra que esses dois reis estão ali na história, neste momento histórico aqui de Amós, né? A gente lembra que Jeroboão II é um rei ruim, é um rei mau, é um rei que não agrada a Deus. Ele adorava os bezerros de ouro, lá construído pelo primeiro Jeroboão, lá efraimita, né? Ele adorava esses bezerros de ouro, né? E ele nada fez para que Israel, né, se convertesse ao verdadeiro Deus, né? Eles adoravam o bezerro de ouro, eu já falei isso. Eles adoravam o bezerro de ouro em nome do Deus verdadeiro, aquele que disse para Moisés, né? Eu sou o que sou, né? Eu sou, né? Eu sou, né? Meu nome é eu sou, né? Quer me chamar, me chama de eu sou, né? E eles chamavam disso, eles chamavam pelo tetragrama lá, né, do nome de Deus, os bezerros de ouro. Mas a gente lembra que pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, né, Deus se lembrou da promessa que ele fez a Abraão, a Isaac e a Jacó, e ele decidiu libertar esse povo da crueldade da Síria, Síria com S, tá? Então Deus decidiu libertar esse povo da crueldade da Síria com S, né, das mãos de Hazael ali, das mãos de Ben-Hadad, por conta do amor de Deus a Abraão. E então, esse povo ficou bem, ficou um período bem ali na história. O Reino Sul também teve um tempo de paz, não porque eles merecessem, mas porque Deus se lembrou da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó, e Deus então não quis destruí-los. Deus foi e resgatou esse povo das mãos da Síria, né? E então esse povo começou a se sentir, né? Esse povo começou a se achar que eles venceram pela própria força deles, achar que eles eram bons demais, né? Houve um tempo de paz, de prosperidade, começaram a enriquecer e então eles começaram a maltratar os pobres, a gente lembra, né? Eles vendiam o pobre por qualquer coisa só para ganhar dinheiro, aumentar suas riquezas, né? E então Deus levanta um profeta do Reino Sul, a gente lembra que Amós era do Reino Sul, né? Jonas era do Reino Norte, né? A gente lembra que Jonas já vinha profetizando ali sobre o Reino Norte, só que o Reino Norte não ouvia seus profetas, né? Então o Reino Norte, Jonas pregou lá, só que o problema do Reino Norte é que eles ouviam somente o que convinha. A profecia é boa para o Reino Norte, eu vou ouvir. A profecia é ruim, não quero ouvir. E era assim que o Reino Norte fazia. Então Jonas pregou muito no Reino Norte, mas ninguém dava bola. Tanto que Deus vai levantar Jonas para pregar para o estrangeiro, para o gentil, né? Jonas vai ali ser o primeiro pregador do gentil ali pregando para Nínive. Porque o Reino Norte não ouvia. O Reino Norte não estava nem aí, porque as palavras eram duras. Eles queriam ouvir só palavras de afago, né? E não, a verdade é que você tem que ouvir o que Deus tem para falar, né? E era isso. Então Deus, né, decidiu levantar um profeta de um outro reino, né? É da mesma nação, né? Vinda de Abraão, mas é de outro reino, do Reino Sul. Então a gente lembra que Amós foi levantado lá do Reino Sul, foi chamado lá do Reino Sul para ir lá em Samaria para pregar a justiça de Deus para aquele povo. A gente lembra que, poxa, Deus levantou um cara que não era nada, não era ninguém perante os olhos do povo. Ele não era profeta, ele não era filho de profeta, ele era pastor. Ele morava numa cidadezinha perdida lá em Judá. E ele não tinha importância nenhuma, gente. Ele não tinha nome, não tinha fama, não tinha nada. E Deus fala com esse homem. Manda esse homem largar o serviço dele de pastor, largar as coisas dele ali e ir ali correr para falar com Samaria e ali falar com os samaritanos sobre a justiça de Deus. E esse homem foi. Aí a gente lembra que esse homem foi uma obediência total. Que zelo, né? Que obediência é essa, né? Que ele abdicou, né? Ele largou a mão do serviço dele e foi-se embora, gente.
largou as ovelhas dele e foi, né? Então você vê aí o nível de entrega desse homem, né? E esse homem foi-se embora lá para Samaria. Quando chegou lá em Samaria, vocês lembram que Amós chega lá e fala: gente, eu tenho uma mensagem de Deus para vocês. E o povo tudo ali reunido, Amós começa a dizer que Deus mandou falar que aquele povo vai ouvir a voz de Deus. E ela vai vir lá de Jerusalém. Não vai vir lá do Reino Norte, naqueles bezerros de ouro lá que eles adoravam, não. Vai vir de Jerusalém. E Deus está lá em Jerusalém nervoso. Deus está lá em Jerusalém como um leão rugindo, nervoso pra caramba com esse povo desobediente. E então a gente lembra que Amós começa a falar sobre o castigo das nações ao redor de Israel. Aí começa a falar que a nação de Edom vai ser castigada, a nação de Amon vai ser castigada, a nação da Síria vai ser castigada. E começa a falar sobre todas essas nações. E Israel ouvia, né, todos esses castigos indo à loucura, imagino eu, né? Então eles falam, é isso mesmo, tem que matar esse povo, é isso mesmo. E ouvindo com satisfação o julgamento dessas nações. E então Deus chega, né, cada vez mais ele vai chegando mais próximo do reino de Israel. E ele vai chegando ali, chega no reino de Judá e diz que o reino de Judá vai ser castigado também. E imagino eu que o reino norte vai à loucura. Eles merecem, que eles eram rivais, né? O reino norte e o reino de Judá eram rivais, não eram amiguinhos. E eles vão à loucura, e merecem mesmo, bem feito. E Deus apresenta para cada uma dessas nações um motivo para castigá-los. Deus diz, por causa desse motivo eu vou castigar essas nações. E então Deus chega em Israel. Deus chega no Reino Norte. E Deus fala, vocês também merecem ser castigados. Só que para eles, Deus dá um monte de motivo. Deus não dá só um motivo, Deus começa a dar vários motivos. Deus começa a dizer que eles abandonaram o pobre. Não só abandonaram, rejeitavam o pobre, mas ainda se aproveitavam do pobre, né? Vendiam o pobre a qualquer custo para enriquecer, né? Eles faziam de tudo para ganhar a custa dos pobres. E Deus começa a falar isso, que era um nível de corrupção tremenda ali, não havia justiça mais naquele reino, os altares ali eram todos pagãos, adoravam apenas ídolos, né? E Deus fala, não, chega, já deu, já acabou a palhaçada aí, né? Eu estou vendo e a festa acabou. Chegou o meu juízo, né? Então Amós, ele é levantado como profeta para alertar o reino norte que Deus está vindo. Deus está vindo para julgar. Deus está chegando. E ele vai julgar. E, por enquanto, a sentença de vocês não vai ser boa, não. Até agora, tudo que aconteceu vai levar vocês a uma sentença muito ruim. Então, se vocês querem mudar a sentença de vocês, se vocês querem uma sentença boa para vocês, então vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se converter aí, vocês têm que se consertar, que o negócio está feio para vocês. E então, a gente lembra que Amós vai e fala, te preparem para o dia do grande encontro com Deus, né? E Amós vem vindo nessa pegada de falar que não tá bom. Se eles continuarem do jeito que tá, não tá bom. Eles precisam mudar. E agora a gente vai continuar nisso, tá? No versículo 1, Amós então diz, né? O Senhor Deus assim me fez ver, e eis que ele formava gafanhotos no surgimento do crescimento da erva serôdia, e a erva era após as colheitas do rei. O que acontece? Nessa época, quando você tinha... a gente lembra que era uma nação à base de agricultura, né, gente? Isso daqui era um tempo que era agricultura, era plantação. Não é igual hoje, a modernidade que a gente tem hoje. A economia do país era agricultura. Então, o que acontece? Dessa agricultura, do que eles plantavam, uma parte eles davam de tributo para o rei. Tá? Então, eles davam lá para Jeroboão II. Então, a primeira colheita deles, eles entregavam para Jeroboão II. E a próxima colheita era deles, tá? Então, a primeira colheita eles iam lá e pagavam um imposto lá para o rei, né? Um tributo lá para o rei dando a primeira colheita, e a segunda seria deles. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo o seguinte, vocês vão entregar a colheita do rei. A primeira colheita vocês vão colher e vão entregar para o rei. Vocês lembram que a primícia era de Deus, né? Não era do rei. Pela lei que a gente estudou lá no Pentateuco, as primícias da terra que Deus deu a eles era de Deus. E eles entregavam para o rei. Olha o nível de corrupção ali, né? Que estavam bem corrompidos com relação à lei de Deus. E então Deus fala, não, Jeroboão vai receber as primícias. Mas depois das primícias, ninguém vai receber mais nada.
eu vou mandar gafanhotos aí, uma praga de gafanhotos, que eles vão destruir toda a plantação. E vocês não vão comer. É isso que Deus está falando. E é isso que Amós começou a ver. Amós começou a ver nessa visão, ele disse que estava tendo uma visão, ele está comentando para o povo como que seria a destruição deles. Né? Amós está falando, olha gente, eu vi a destruição de vocês da seguinte forma. Deus, ele permitiu que vocês colhessem a primeira colheita, as primícias, e entregassem para o rei de vocês. Mas a segunda, que seria de vocês, eu vi nesse momento, ali no momento em que as chuvas tinham que vir para sustentar aquela colheita, para ela crescer e vocês conseguirem pegar, neste momento vem uma praga de gafanhotos e eles vão comer tudo. Vocês não vão ter alimento. Só o rei vai ter alimento, vocês não vão ter alimento não, nenhum. E então Amós diz que viu isso. Quando ele viu isso, diz aqui no versículo 2, né? E aconteceu que, tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse para Deus, né? Então ele diz aqui, quando eu vi isso, a paz, Júlio, quando eu vi isso, eu falei para Deus. Eu achei muito triste quando eu vi isso. Eu falei, Deus, perdoa. Eu te rogo, eu te imploro, perdoa. Porque quem é que vai levantar Jacó? Pois ele é muito pequeno. Então, quando ele viu isso acontecendo, que Jacó seria destruído dessa forma, que o reino norte, né, seria destruído dessa forma, ele ficou com dó. Gente, a gente lembra que esse homem é do reino sul, viu? E ele disse que ficou com dó do outro reino. E ele então clamou a Deus pedindo para que Deus perdoasse o pecado deles. E então ele disse, Deus, perdoa, porque eles não vão conseguir mais levantar. Se o Senhor fizer isso com eles, aí que eles estão perdidos de vez. Não há mais salvação para eles. Então não faça isso, não destrua eles de vez. Porque a verdade é que eles são pequenos. O que ele quer dizer aqui, né? Ele está querendo dizer que eles são insignificantes. Eles não são tão importantes assim para o Senhor dar tanta importância. Eles são insignificantes, eles não têm a força que eles acham que têm. Eles não são poderosos como eles julgam que são, né? E eis que se o Senhor fizer isso, eles não vão conseguir levantar, porque eles não são fortes. Eles acham que são, mas não são, Deus. Então eu te imploro, não faça isso com eles. Aí no versículo 3 diz que Deus ouviu a oração de Amós e decidiu que não ia fazer desse jeito. Aí decidiu falar, tá bom, não vai acontecer desse jeito. Uau! Sabe o que está falando aqui? O que Tiago diz lá, que a oração tem poderes. A oração de um justo tem poderes extraordinários, ao ponto de fazer com que pecados sejam perdoados. Uau! É uma oração de intercessão, ao ponto de fazer com que histórias mudem, né? Uau! E Deus está falando, tá bom, não vou destruir desse jeito, porque você orou. Né? Parece que aquela oração também, quando Deus queria destruir todo aquele povo e recomeçar de Moisés, né? Ali no deserto, Deus falou, ai Moisés, vem aqui para perto de mim que eu vou matar esse povo, que eu cansei. Ô povo desobediente, ô povo de dura serviço, fica aqui do meu lado, vai, que eu vou matar todo mundo. E Moisés fala, não Senhor, não faça isso. O que vão dizer do Senhor? Os outros povos vão te temer e não vão te buscar se o Senhor fizer isso. E se lembra de Abraão, de Isaac, de Jacó, lembra? E por causa da oração de Moisés, Deus conseguia se acalmar na ira dele e não matou aquele povo. E é o que está acontecendo aqui. Amós orou e Deus falou, tá bom, não vou mandar o gafanhoto. Aí, passado um tempo, Amós falou, aí eu tive uma outra visão. Caramba, vocês não mudam, vocês só pecam. Eu tive uma outra visão. E eis que então Deus ia destruir o reino norte no fogo. E ele diz, o Senhor Deus me mostrou numa visão outra coisa. Eu vi que ele estava pronto para castigar vocês com fogo. E o fogo secou o grande mar que fica debaixo da terra e estava acabando com as plantações. Algumas bíblias vai estar escrito abismo, né? Eu expliquei para vocês sobre esse abismo quando a gente estudou lá a criação do mundo em Gênesis, né? Esse abismo aqui que fala é o mar, tá? Então tá falando que Deus, nessa visão de Amós, Deus enviaria um fogo sobre a terra do Reino Norte que secaria até mesmo o mar. Os rios que tivessem ali no Reino Norte, entre o Reino Norte, iam secar de tão grande ira de Deus. Uau, é isso que Amós está falando, tá vendo? Então Amós, quando viu isso, ele diz no versículo 5, ele clamou a Deus e falou, Senhor, por favor, não faça isso. Quem é que poderá levantar a Jacó? Como que Jacó vai se levantar depois disso?
Eles não vão conseguir se reconstruir. Eles não vão conseguir construir mais o reino deles, porque eles são insignificantes. Eles são fracos. Eles não têm a força que eles acham que eles têm. Então não faça isso, porque se eles forem derrubados dessa forma, derrubados eles ficarão. E então, no versículo 6, diz que Deus ouviu a oração de Amós. E ele falou, tá bom, desse jeito eu não vou fazer também. E não foi desse jeito. Aí no versículo 7, então, Amós diz que viu mais uma coisa, teve mais uma visão. E ele diz que ele olhou e viu um muro. Tinha um muro e sentado neste muro estava Deus. E Deus tinha na mão dele um prumo. Então, gente, o que é um prumo, né? Prumo é um equipamento que os pedreiros usam, né? Para eles verem se a parede tá reta, se a parede não tá com barriga, sabe? Não tá torta. Eles usam esse prumo, tá? É um equipamento que embaixo tem algo bem pesado, eu esqueci o nome, chumbo, acho que é chumbo, bem pesado, e tem uma linha, né? Tem um cordão. E os pedreiros, eles vão lá, colocam ali no muro para ver se o muro tá ficando reto, se não tá criando barriga no muro, tá? Então, quando os pedreiros vão construir o muro, porque assim, gente, existe tijolo que tem tamanho diferente, né? A gente compra um monte de tijolo e às vezes acontece que um tijolo é mais fino que o outro, às vezes acontece que um tijolo é mais alto, né? Então, tem diferença entre tijolos. Aí, para não acontecer da parede ficar torta, porque senão a parede começa a vir para frente e para trás, fica doida ali, né? Então, eles vão usando esse equipamento para ir medindo o muro, para o muro ficar reto, tá? Para o muro não ter barriga. E eis então, agora a gente já sabe o que é prumo, Deus estava em cima do muro com esse prumo na mão. E ele começou a medir o muro. Então, no versículo 8, Deus fala para Amós. Amós, o que você está vendo, né? É no sentido de você sabe o que é isso, Amós? Que eu estou segurando, né? E Amós diz, sim, é um prumo. E Deus então diz, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel, e nunca mais eu passarei por ele. Que triste. Uau. E aqui Deus está falando que cessou a intercessão de Amós. Não é mais para Amós interceder. Porque a gente vai ver que Amós nem vai interceder mais. Porque Deus falou, chega, acabou. Não tem mais intercessão. Porque eu não estou mais com esse povo. Eu não estou mais no meio deles. Eu decidi agora pegar o prumo e medir esse povo. E eles foram medidos e foram achados errados. É isso que Deus está dizendo, né? Deus pegou ali o que é o prumo, né? O prumo de Deus, né? É a lei. Ele havia dado uma lei para esse povo. A lei era a base desse povo. Era para esse povo, né? Se construir e ir passando de geração em geração com base o quê? Na lei. E a lei faria com que eles virassem um muro reto. Era a lei de Deus que faria isso. O prumo de Deus era a lei. Deus já havia dado o prumo dele. Mas acontece que de geração em geração foram esquecendo a lei. Então o muro começou a ter barriga. Começou a ficar torto. Porque eles deixaram de seguir o prumo. Não estava mais de acordo com o prumo de Deus. Eles estavam de acordo com si mesmos, com suas próprias leis. Então Deus diz isso. Olha, eu vou colocar o prumo neles. Eu vou medir eles com o meu prumo. E eu nunca mais vou passar por meio deles. Eu estou abrindo mão desse povo. É isso que Deus está dizendo. Eu estou desistindo deles. Estou abrindo mão deles agora. É engraçado, né, que a gente... É difícil a gente ouvir falar, né, isso, né? Ah, Deus desistiu, né? Deus desiste da pessoa. A Bíblia diz que chega um momento em que Deus entrega a pessoa a ela mesma. E isso é desistir da pessoa. Às vezes a pessoa comete tantos pecados, tantas maldades, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, e a pessoa não se conserta, a pessoa não se ajeita, né? A pessoa não muda. Então Deus vai ali e ele desiste. Ele entrega você às suas próprias vontades, aos seus próprios desejos. Ele fala então que agora seja feita a
tua vontade. Que coisa triste, né? Eu não quero que seja feita na minha vida a minha vontade. Eu quero que seja feita na minha vida a vontade de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a minha não. Porque os planos dele são maiores do que os meus. Porque os sonhos dele são bons. O meu coração é enganoso. Mas Deus diz que chega um momento em que ele decide entregar a pessoa a ela mesma, ao seu próprio coração. Deus não vai mexer mais, vai deixar quieto. Então faz o que você quer. E a gente está perdido quando isso acontece. E é isso que Deus está dizendo. Eu não estarei mais com esse povo. Que aconteça agora conforme o coração deles. Que o coração deles continue se endurecendo, né? Eles já têm um coração duro ali, mas que continue se endurecendo, né? O coração da pessoa continua a endurecer. E eu não vou mais passar por eles. Aí no versículo 9 Deus diz: mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. E eu levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Deus está dizendo, todos os altares que eles ergueram, né? Aqui fala o nome de Isaque, né? Ou é o nome de Isaque, considerando o reino norte, né? Como descendente de Isaque, que também é. Ou pode ser, gente, que sejam alguns altares que Isaque ergueu. A gente lembra que Isaque, ele era um patriarca, que onde ele ia, ele erguia altares, né? Ele erguia muitos altares. Ele ia nos lugares e ficava erguendo altares, né? Pode ser que esses lugares onde Isaque ergueu altares, esse povo agora perverteu esses altares e está adorando ídolos nesses altares que Isaque havia criado, né? Pode ser nesse sentido, mas uma coisa é certa, Deus está falando aqui do Reino Norte, né? Então, todos esses altares que vocês levantaram aí, eu vou destruir, eu vou quebrar. Os santuários de vocês aí, que tem esses bezerros de ouro, que tem esses deuses aí que vocês ficam adorando, eu vou destruir também. E a descendência de Jeroboão, a casa de Jeroboão, eu vou destruir a espada. Eu vou matar a espada, né? A gente lembra que já havia ali uma promessa sobre Jeú, né? Que só até a quarta geração de Jeú sentaria no trono no Reino Norte, por causa do pecado de Jeú. Deus já havia falado isso. E a gente está na terceira geração de Jeú, né? O filho de Jeroboão vai se cumprir, no filho dele vai se cumprir isso e Deus vai tirar o trono de Jeú. Então, no versículo 10, diz que havia um sacerdote lá em Betel, que estava ouvindo tudo que Amós estava falando. Então o sacerdote estava lá em Betel, ouvindo tudo que Amós estava falando. Vamos lembrar como que era um sacerdote lá em Betel, gente? Não existia sacerdote descendente de Arão lá em Betel. Lembra que só podia ser sacerdote quem fosse descendente de Arão? E o que acontece? Quando Jeroboão I criou aqueles bezerros de ouro, os levitas e os sacerdotes descendentes de Arão se recusaram a ministrar ali, né, a trabalhar naquele templo ali com aqueles bezerros. Eles falaram, não vou, o templo que a gente tem que trabalhar é Jerusalém, eu não vou trabalhar aqui. Então eles foram expulsos, lembra? Não tinha nenhum sacerdote no Reino Norte descendente de Arão. Não tinha nenhum sacerdote, nenhum levita no Reino Norte. Então esse sacerdote, gente, era de outra tribo. Quem quisesse ser sacerdote seria, você sabe queimar carne no altar? Então, você é sacerdote. E era assim, tá? Então, esse homem, que não era descendente de Arão, ele era sacerdote lá em Betel. E ele ouviu Amós falando tudo isso. Então, ele foi lá, mandou um mensageiro para Jeroboão, o dedo duro, mandou um mensageiro para Jeroboão, ainda com a mensagem errada. Aí mandou um mensageiro para Jeroboão e disse assim para Jeroboão: Jeroboão, é o seguinte, Amós, o profeta lá do Reino Sul, ele tá lá em Betel fazendo um escarcéu, fazendo uma conspiração para tirar você do trono, né? E ele tá dizendo, né, que o trono vai sair de você. Você vai continuar mais no trono, não. E que a terra inteira vai sofrer. Ele tá dizendo que todo mundo vai ser levado cativo aí, ô Jeroboão, né? E ele disse mais ainda, Jeroboão. Ele disse que você vai morrer à espada, né? E ele disse que todo mundo vai ser levado prisioneiro aí para uma outra terra. Gente, Amós nem tinha falado que o Jeroboão ia morrer na espada. Amós tinha falado que a casa de Jeroboão ia morrer na espada. Porque realmente isso vai se cumprir no filho de Jeroboão. Que vai realmente todo mundo morrer. Mas Amós não estava falando de Jeroboão.
né? Amós estava falando da descendência de Jeroboão e para que aquele povo se arrependesse enquanto houvesse, ainda havia tempo, para que Jeroboão se arrependesse também. Mas não adiantava, esse povo não se arrependia não. Aí no versículo 12, né, parece que Jeroboão não deu importância nenhuma para essa mensagem que chegou até ele. Ele não deu bola, ele nem ligou, não deu nem tchum, né? Aí esse sacerdote Amazias, sacerdote de qualquer tribo aí, né? Esse sacerdote que estava lá no Reino Norte, ele foi, já que Jeroboão não fez nada, ele foi lá e foi falar com Amós. Aí ele chega assim em Amós, né? Amós ali profetizando, ele chega lá em Amós e fala assim: vai-te, ó vidente, e foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas, versículo 13, mas em Betel, daqui por diante você não vai profetizar mais, porque o santuário é do rei e casa real. Uau, o que esse Amazias está falando, né? Primeiro, gente, Amazias está tratando Amós com deboche, porque Amazias está falando: ô vidente, vai embora, tá tirando uma. Ô vidente, ô você que fica vendo aí, tendo visõezinhas, vai embora. Ele tá tirando uma de Amós, debochando. Então ele fala: vai lá para a terra de Judá e lá come o seu pão. É no sentido de lá, e lá você faz sua fama, né? Como que é come o seu pão, né? Come o seu alimento, lá você trabalha, tá? Era muito comum a pessoa virar profeta e ela era alimentada, tá? Existiam algumas pessoas corruptas que buscavam ser profetas para ter um trabalho fácil. Então, o que acontece? Elas ficavam lá só profetizando e eram alimentadas, gente, só por ficar profetizando. E existiam pessoas que queriam ter esse trabalho fácil. Então, o que elas faziam? Existiam algumas escolas ali de profetas que a gente viu com Eliseu, mas eram escolas mais sérias de Eliseu, tudo, né? Mas existiam escolas que ficavam ensinando você a ser profeta. Aí você era ensinado a ser profeta, você ficava lá profetizando, né? E você recebia por isso, você era alimentado por isso. A gente lembra que os profetas do Reino Norte, os profetas de Baal, eles eram alimentados pela mesa do rei. A gente lembra disso com Jezabel, né? O rei, ele alimentava os profetas da terra. E o que é que ele está falando aqui? Amós, vai para Judá, porque aqui ninguém vai te alimentar não, porque suas mensagens não estão agradando a gente não. É isso que ele está falando. Se você estivesse falando palavras que nos alegrassem, que nos animassem, a gente até que te alimentava. Jeroboão até te dava comida. Mas como você está falando coisa que não me agrada ouvir, ninguém vai te dar nada aqui não. Você não vai conseguir nenhum dinheiro aqui. Ninguém vai te dar um pão aqui. Ninguém vai te dar um alimento aqui não. Então vai profetizar lá em Judá, porque lá em Judá talvez eles se alegrem em ouvir a desgraça do Reino Norte. Aí lá eles vão te dar algum dinheiro, vão te dar comida, vão te dar sustento lá. Mas aqui ninguém vai te dar não, você está falando contra a gente, não vamos dar nada, né? Então, você começa a enxergar porque existiam tantos profetas no Reino Norte que diziam mentiras só para agradar o rei, né? Lembra de Acabe e tudo, né? Existiam muitos profetas ali no Reino Norte e eles se reuniam ali, né? E ficavam falando o que o rei queria ouvir. E eles eram alimentados, gente. Eles eram alimentados para falar o que o rei quisesse ouvir. E então, no versículo 13... a Amazias ainda tinha continuado falando com Amós e ainda falou: olha, vai lá, profetiza lá em Judá, né? Porque aqui, Betel, você não vai mais profetizar. Aqui em Betel eu não deixo mais você profetizar. Porque essa casa aqui onde você está profetizando, esse templo aqui onde você está profetizando em Betel, que vocês lembram, tem o bezerro de ouro, né? Esse templo aqui onde você está profetizando em Betel é um santuário do rei. Gente, olha o nível de corrupção desse povo. Não é santuário de Deus, é o santuário de Jeroboão. Ou seja, é um lugar para exaltação do rei. É um lugar para falar coisas boas do rei. Aqui não é um lugar para se desejar o mal do rei. É isso que ele está dizendo. Aqui não é um lugar para se desejar o mal do rei. Aqui é um lugar para se desejar o bem do rei. Aqui é o santuário do rei. Olha o nível de corrupção, né? Então diz, e casa real, ou seja, né? Aqui também é a casa do rei. Como você vem na casa do rei e fala mal do rei? Gente, era o santuário dele. Não era o templo de Deus, era o templo de Jeroboão, entendeu? Ele era o Deus do lugar. É nesse nível aqui que está sendo falado. Olha que loucura, né?
Então, quando Amós ouviu isso, no versículo 14, Amós disse para Amazias: é o seguinte, eu não sou profeta. Eu não sou profeta por profissão, eu não trabalho disso. Não, eu não ganho minha vida fazendo isso, não. Eu sou pastor de ovelhas. Eu cuido de figueiras. Não fui eu que quis vir para cá, não. Não fui eu que quis isso para minha vida, não. Não fui eu que escolhi vir aqui falar, não. Foi Deus que me mandou. Deus me mandou largar meu serviço lá. Deus me mandou largar meu rebanho e disse, vai lá falar com o meu povo. Profetiza para o meu povo. E eu vim. Mas agora eu te digo uma coisa, no versículo 16, Amós fala. Mas agora eu te digo uma coisa, Amazias. Você disse que não era para eu profetizar aqui em Israel. Você falou, né, que não era para eu falar contra o povo de Israel, contra Jeroboão. Aí no versículo 17, Amós fala, portanto, agora eu vou profetizar contra você. Você não quer que eu profetize contra Jeroboão? Você não quer que eu profetize contra o povo de Israel, alertando eles? Mas agora eu vou mandar uma profecia aqui, gratuita aqui para você. Vou mandar uma profecia aqui de brinde para você, acerca da tua vida, Amazias. Então Amós fala, a sua mulher, Amazias, ela vai virar prostituta nessa terra. Essa terra vai ser invadida e ela vai virar prostituta. Os seus filhos, as suas filhas, Amazias, vão morrer na espada. A tua terra, né? Ele era sacerdote, mas ele tinha terra, gente. A sua terra, a terra que você tem, os bens que você tem, vão ser divididos entre esse povo que vai entrar aqui. E você, Amazias, você vai morrer numa terra imunda. Você não vai morrer nessa terra aqui, não. Você vai morrer numa terra longe, num lugar que você não vai nem ser sepultado direito, digno de sepultura. Não, você vai ser para uma terra imunda. Gente, a sepultura era algo muito sério, né? Você tinha que ser sepultado na sua cidade, no seu local, no local onde você viveu. E aqui ele está falando isso, você vai ser sepultado numa terra que você abomina, que você considera imunda. Porque lá é o lugar digno de você morrer. Lá é o lugar digno de você ser sepultado. E Israel, te digo mais uma coisa, Amazias, ele diz. Israel, com certeza, será levado cativo dessa terra. O que eu disse vai se cumprir. Uau! E é isso mesmo, gente, vai se cumprir, né? Israel vai ser levado pela Assíria, né? Com A Assíria. A Assíria vai levar Israel. Então, amém. A gente já termina a aula aqui de hoje. Eu falei, é curtinha, né? Você viu? 47 minutos e ainda falei um pouco no começo, né? Então, amém. Glória a Deus. Então, não, nem falei, né? A aula gravada eu não gravei, não. Não falei. A gente conversou no Meet, a particular. Mas, gente, eu vou desligar, então. Amanhã é terça, a gente vai ter Amós 8, a gente já tá terminando o livro de Amós, né? A gente tá acabando o livro de Amós, vamos começar o livro de Oséias, glória a Deus, amém. Vamos voltar pro livro de Reis, depois ir pro livro de Jonas e pro livro de Isaías. Uau, tô ansiosa para estudar o livro de Isaías aí, amém. Já estamos terminando aí, glória a Deus, esse livro de Amós. Amém. Gente, então eu vou desconectar o Facebook e o Instagram e eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, tá bom? Deixa eu desconectar aqui primeiro o Facebook, Instagram.